Olá, está iniciando mais uma edição do programa Ordem do Dia. No programa de hoje vamos conversar a respeito da reforma política, o que pode mudar no Brasil, o que está em jogo. O nosso convidado é o vereador Seminaldo do PT, que vai nos ajudar. Você em casa, preste bem atenção, que é um tema bastante interessante para o seu dia a dia. Vereador Seminaldo, obrigado em atender nossa solicitação. Eu agradeço o convite, é um prazer falar com você e todo o público da TV Câmara sobre um tema que é tão importante. O que pode mudar, vereador Seminaldo, nessa reforma política? Olha, eu acredito que se passar a reforma nos moldes que do relatório que foi apresentado em Brasília, muda praticamente tudo, né? A forma como as pessoas estão acostumadas hoje a eleger seus representantes, ela será modificada de uma forma tão intensa que as pessoas têm, no meu entender, dificuldade de compreender essa mudança. E entre os principais pontos, eu acredito, seja a mudança do voto que passaria a ser o voto nominal, ou seja, a pessoa vai lá e vota em mim, por exemplo, para vereador, e vai passar a votar numa lista fechada, pré-ordenada pelos partidos políticos, né? Esse é um dos principais pontos que a gente tem, além de outros, como o financiamento público de campanha, o fim do cargo de vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente, enfim, tem bastante mudança. Agora, vereador, é evidente que o eleitor ele vai ter que se acostumar, como por exemplo, o fim em 2018, deve entrar aí essa lista fechada. Para que o eleitor que está acompanhando a sua entrevista, como vai funcionar essa lista fechada? De que maneira a mulher vai poder participar nessa convocação? Até porque hoje as pessoas, quando se fala em reforma política, muita gente não consegue entender. Porque vai ter financiamento público, por exemplo, até 2038 vamos ter eleição no mesmo ano. Eu vou por etapa para você em casa entender essa entrevista com a ajuda do vereador Seminaldo. O que é essa lista fechada, vereador? Como vai funcionar? Na lista fechada, os partidos políticos vão definir internamente quem serão os candidatos que vão constar na lista e ela será pré-ordenada. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto da lista, né? E as pessoas, elas não votarão mais no candidato, votarão na lista. Se passar do jeito que está, eu já coloco que sou contra a reforma política nos modos que ela está, sou contra o voto em lista fechada, mas se passar o voto em lista fechada do jeito que ele está, a pessoa vai votar na lista do partido A, na lista do partido B e depois vai somar todos os votos que as listas terão e ver a proporção. A lista mais votada teve 37%. 37% do parlamento em disputa naquela eleição será daquele partido. Você joga quantas cadeiras representam 37, certo, né? Você vai ter lá uma quantidade de eleitos. Então, essa é uma das questões da lista. E outra, a garantia da participação das mulheres na lista. Isso eu acho um negócio legal, né? Que a cada 3 parlamentares na lista, por exemplo, em disputa na eleição, o quarto tem que ser mulher obrigatoriamente. A cada 3, mais uma mulher. E assim é que funciona. Agora, vereador Seminaldo, o fim da reeleição, menos para o parlamento. Isso é bom, vereador? Eu acredito que seja, porque a reeleição ela facilita que a pessoa que está no poder ela meio que se perpetue no poder e dificulta a oxigenação nos cargos em disputa. Então, eu entendo que deva existir, é lógico, talvez um mandato um pouco maior. Nesse ponto eu concordo com essa medida que eles estão propondo de estender de 4 para 5 anos com o fim da reeleição. Mas também entendo que no parlamento a gente deveria, se não o fim da reeleição, mas limitar os mandatos, porque eu percebo que às vezes há parlamentares que ficam, sei lá, 5, 6, 7 mandatos. Eu não acho que isso seja positivo para as democracias. Essa reforma política também vai discutir o fim das coligações. É um assunto que eu vejo no Congresso Nacional, um debate que alguns parlamentares comentam que vai ser o fim dos partidos pequenos. O senhor tem essa mesma visão? Acredito que os partidos menores eles vão ter que se readequar, né? Até porque, Geraldo, uma questão que eu acho que é importante quem está nos assistindo entenda, a quantidade de partidos que tem no Brasil, eu entendo que é muito grande. Não havia necessidade, não haveria necessidade. A não ser que a gente existisse uma sociedade tão dividida assim, sim, a ponto de você ter 27, 30 pontos de vista diferentes sobre uma mesma situação. E, na verdade, não. Eu entendo que há a possibilidade das pessoas divergirem. Uns pensam mais à esquerda, outros pensam mais ao centro, outros pensam mais à direita. E aí você tem algumas variações dentro disso. Agora, você tem a quantidade de partido que a gente tem, realmente é muito mais para você poder agasalhar
políticos que usam isso muitas vezes como barganha nas composições partidárias para tempo de televisão e essas coisas, do que propriamente representar o pensamento do brasileiro. E tem mais partidos na fila querendo registro, né? Cada semana chega lá na Justiça Eleitoral o número de partidos, mesmo cumprindo com todas as determinações. Mas eu vejo e concordo com você quando você fala, porque você pede essa referência. Eu me lembro muito bem que antigamente, não é tanto tempo assim, mas você lembrava os nomes dos partidos que existiam. E com essa demanda, com essa alteração da lei, a criança hoje que está lá no ensino fundamental, dificilmente, inclusive eu que estou no mercado há mais de 30 anos, eu não lembro o nome, são mais de 30 partidos, né, vereador? São muitos, e isso dificulta inclusive para o eleitor, porque ele não sabe, por exemplo, em qual partido ele votou na eleição passada, né? E muitas vezes a pessoa tem um pensamento mais à esquerda e está votando num parlamentar, por exemplo, que ele é de um partido extremamente de direita. E quando chegar lá no parlamento, por exemplo, essa pessoa não vai representá-lo, porque ele não vai se sentir representado por aquela pessoa que ele votou. Então, acho que diminuindo a quantidade de partidos vai facilitar muito, né, a vida do eleitor e da política de maneira geral. Uma outra discussão pertinente é essa coisa do financiamento público, né, e o fim das coligações. São assuntos que merecem uma discussão maior. O senhor entende que essa reforma política, ela seria melhor discutida num plebiscito? Acho que chamar a população para conversar é sempre importante e as principais democracias do mundo fazem isso. Você pega, por exemplo, a eleição americana, os americanos acabaram de escolher um presidente lá, enfim, foi democraticamente eleito, ainda que eu não acho que tenha sido a melhor solução para eles. E junto eles votaram outras questões, né? Você não vota só para presidente, você vota N perguntas que são feitas à população, porque se envolve diretamente a vida do contribuinte, do cidadão. Acho que é importante ele manifestar a sua opinião. E eu acredito que isso vai ser uma máxima daqui para frente, que é cada vez mais a gente fazer o plebiscito. E nessa questão da reforma política, eu entendo que talvez o plebiscito fosse o melhor a ser feito, mas como há uma eleição já no ano seguinte, agora em 2018, eu não creio que será por plebiscito que eles farão. Farão mesmo pelo o que já está tramitando em Brasília. O relatório já foi apresentado, o relatório do deputado Vicente Cândido, e eles devem votar, na minha opinião, isso no máximo até outubro. Agora, um assunto pertinente, inclusive, quando o deputado federal Tiririca, um dos mais votados do Brasil, se questionou se ele sabia escrever. Né? Uma das exigências que muitos discutem nessa reforma política é a capacidade do candidato em representar o cidadão. Na sua opinião, que tipo de exigência? Porque hoje, quando você vai se candidatar a uma determinada profissão, exige de você uma certa experiência. Você pode até não ter passado 5, 6 anos naquela profissão, mas um mínimo de experiência é possível. Na política, quem vai nos representar não deveria ter um pouco de conhecimento, o ensino fundamental, mas já alguma experiência para não passar vexame, vereador? Olha, eu entendo que, em especial nos parlamentos, as casas políticas de uma maneira geral, quem faz esse censo, quem faz essa escolha é o povo. Né? Então, se o povo decide votar numa pessoa que não tem tanta instrução, por exemplo, a responsabilidade é dele também. Então, a gente transferimos muitas vezes para o poder público, de uma maneira geral, poder fazer aquilo que era a nossa obrigação, sendo que nós, enquanto cidadãos, devemos fazer esse acompanhamento dos candidatos. Mas eu entendo que o mínimo deveria ser respeitado, que seria talvez o ensino médio, porque muitas pessoas que estão nos assistindo agora talvez não fizeram faculdade também, não possuem um curso técnico especializado em alguma coisa e tal, mas tem uma experiência de vida muito grande, e a experiência de vida conta. Como aqui, né, o parlamento é a casa do povo, eu entendo que o povo se sente representado por algum parlamentar que de repente não tenha estudado tanto, mas o mínimo eu acredito que deve ter. Estou conversando com o vereador Seminaldo, ele que é presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guarulhos. Agora, vereador, um outro assunto, e você está acompanhando o Ordem do Dia, você pode e deve interagir no Facebook da Câmara Municipal de Guarulhos, e você vai nos ajudar a fazer a pauta do próximo programa. Desde já eu quero agradecer a você pela audiência. Agora, vereador Seminaldo, é evidente que hoje a importância da reforma política numa Câmara Municipal, né? Porque muito se discute o fim do vice, né, nas eleições e a possibilidade de se concorrer
ao cargo executivo, por exemplo, você pode concorrer a prefeito e a vereador ao mesmo tempo. O senhor vê isso como um bom sinal? Eu vejo como um bom sinal. Esse é um dos bons pontos da reforma, porque muitas vezes a pessoa gosta daquele político, gosta daquele parlamentar, e aí ele vai disputar uma eleição para... Vamos pegar no caso aqui do prefeito Guti, da cidade de Guarulhos. Tá. Ele se arriscou pra caramba na última eleição, abrindo mão de disputar uma vaga no parlamento para disputar uma vaga na prefeitura, como prefeito. Se ele tivesse perdido a eleição de prefeito, ele ficaria fora do cenário político por pelo menos 2 anos, até a próxima eleição. O que a lei permite agora é que o político possa disputar uma eleição no parlamento e a eleição também no cargo do executivo, porque se caso ele perca a eleição no executivo, ele também está garantido no parlamento e aquele pensamento dele vai estar representado na sociedade. Então eu entendo que esse ponto da reforma, ele é algo positivo que vai garantir que quem dispute a eleição, por exemplo, o executivo, também tem uma vaga no legislativo, caso perca a eleição. Agora, vereador Seminaldo, o senhor também concorda com a unificação das eleições? Acho bom, porque a gente gasta menos dinheiro, né? Porque a cada 2 anos nós temos feito eleições e a reforma prevê que a gente faça as eleições até 2038, que seja todo num dia só. Então, você vota, na verdade, num turno você vai votar no início de outubro, no outro turno no final de outubro. Então, acho que vai ser importante para o nosso país. Você vai economizar dinheiro com isso. Eu acho que os modos que nós vimos campanhas, até a campanha passada, Geraldo, esquece, porque isso não vai ter nunca mais, né? Acho que cada vez mais a gente tem que gastar menos em campanha, porque no final da história é essa simplicidade que faz com que a pessoa esteja próximo do eleitor. Muitas vezes o parlamentar, o político, ele se encastela no gabinete, Sim. Deixa para o assessor tocar a campanha e resolve tudo com dinheiro. Eu acho que cada vez mais ou tem vínculo, ou tem trabalho social, ou tem laço na sociedade, ou vai estar fora. Como é que o senhor avalia a sua participação na Comissão de Justiça e Redação, na qual o senhor preside? O fato de eu ser advogado ajuda, né? Entra naquela especificidade que a gente discutia há pouco aqui. Eu entendo que, por exemplo, para estar na Comissão de Constituição e Justiça, tem que ter formação jurídica ou alguma formação que compreenda o que a gente está fazendo lá. Porque como a gente vai fazer análise constitucional da lei que está sendo proposta, é importante você ter esse feedback. Então, tem sido bom. Acho que a gente trabalhou bastante nesses primeiros meses aqui dessa legislatura e tenho certeza que tem muito ainda por fazer. Para encerrar, como é que o senhor avaliou e tem avaliado a participação popular aqui na casa? Sempre que há necessário, a gente percebe que a população tem vindo na Câmara reivindicar os seus direitos. Fundamental, não só aqui como nas redes sociais, né? Então hoje a gente está aqui nas sessões e automaticamente ali no Facebook tem gente acompanhando e falando com a gente. Então muitas vezes a pessoa nos acompanha e fala, pô, você está no celular, mas a gente está aquele tempo todo interagindo com as pessoas. Então o plenário aqui ele é pequeno, perto da quantidade de pessoas que acompanham vocês pela TV Câmara, Sim. que nos acompanham. Então a participação da população de uma maneira geral aqui ou em casa, pelo Facebook ou pelas mídias de uma maneira geral, acho que tem sido fundamental em cobrar o parlamentar. Porque antigamente as pessoas faziam as coisas e ninguém ficava sabendo. Verdade. Hoje não tem como fazer, sabem. As suas considerações finais, desde já, a nossa produção agradece a assessoria do vereador Seminaldo em atender nossa solicitação. As suas considerações finais, vereador. Eu agradeço o convite, acho que é importante esse tipo de programa para a gente poder discutir com a população, não só temas afetos à nossa cidade, o buraco da rua, a árvore que não podou, mas assuntos gerais como esse que a gente acabou de abordar, que vai mudar a forma como o brasileiro escolhe os seus representantes. Então, eu quero deixar aqui que sou contra o voto em lista fechada, apesar de eu entender que vai acabar passando em Brasília, porque os 3 principais partidos desse país fizeram um acordo para que isso acontecesse, inclusive que eu faço parte, então PT, PSDB, PMDB já fecharam acordo. Eu entendo que isso vai ser ruim se passar da maneira que está, mas creio ainda na força do povo que pode, de repente, cobrar e poder fazer com que isso seja diferente. Legal. Obrigado, vereador, pela sua atenção. Eu que agradeço. Um forte abraço a você e todo mundo que nos acompanha. Conversando no dia de hoje com o vereador Seminaldo, que preside a Comissão de Justiça e Redação. No programa de hoje, em ordem do dia, discutimos a reforma política no Brasil. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.